Boa noite. Lei da Cantina Saudável do vereador Saul Spinelli entrou em vigor no ano passado. Nós estamos com crianças na faixa de 12, 13 ou até adolescentes com 18, 20 anos com problema de diabetes, com problema de hipertensão e até casos de câncer ligados à alimentação das nossas crianças. Já do vereador Ronaldo Rosa, começou a valer a norma que permite a adoção de paradas de ônibus. Não está sendo feita muita exigência, porque é uma parceria público-privada, onde o investimento vai ser todo da iniciativa privada, para melhorar as condições de quem espera ônibus em Passo Fundo, para melhorar também visualmente a nossa cidade. E vamos lembrar a conquista de recursos para Passo Fundo através do vereador Roberto Gabriel Tozon. Foram 5 milhões de emendas de 2017 para cá. Se contar o período anterior, ao mandato, passa de 8 milhões. Grande parte, 90% delas, foram destinadas à área da saúde. O Jornal da Câmara dá sequência à série de reprises com fatos importantes de 2019. Nesta sexta-feira, vamos lembrar duas legislações que entraram em vigor. A Lei da Cantina Saudável teve sua implementação discutida na Câmara de Vereadores no mês de maio. O encontro foi realizado pela Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. A legislação de autoria do vereador Saul Spinelli proíbe a comercialização de alimentos considerados prejudiciais à saúde, como refrigerantes e frituras. Hoje nós temos o consumo excessivo de refrigerantes, de salgadinhos, bolachas recheadas e uma alimentação que tem levado a nossa comunidade infantil à obesidade. 30% das nossas crianças brasileiras são obesas. Nós estamos com crianças na faixa de 12, 13 ou até adolescentes com 18, 20 anos com problema de diabetes, com problema de hipertensão e até casos de câncer ligados à alimentação das nossas crianças. Então, esta lei prevê a proibição de alimentos nocivos escolhidos pelo Conselho de Alimentação Escolar, que é formado por escolas, universidades e sociedade civil organizada. Nós temos que discutir esse tema, temos que normatizar esse tema e avisar as mães. Podem comer, nós não vamos proibir ninguém que coma, mas no espaço escolar nós temos que fazer esse debate da obesidade, da hipertensão, da diabetes, do câncer, de uma série de coisas que estão fazendo as nossas crianças ficarem obesas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é de que o Brasil terá 11,3 milhões de crianças obesas em 2025. A nutricionista Jureci Machado comenta que a educação alimentar deve começar desde cedo. A alimentação ela tem o início da sua formação principalmente na idade pré-escolar. A escola ela tem o papel educador, mas ela também tem o papel influenciador nos hábitos alimentares. Por isso a questão da regulamentação dessa lei, para que a gente consiga incentivar a melhoria nos hábitos alimentares, diminuir os índices que estão em forte crescimento do número do sobrepeso entre as crianças e também principalmente trabalhar para que melhore a questão do déficit de atenção que hoje as crianças passam. Ela também reforça quais são os cuidados que os pais devem ter. Primeiramente, os pais eles podem incluir na lancheira do seu filho frutas, chamar as crianças para preparar, fazer algumas preparações, fazendo bolos integrais, sanduíches naturais, reduzindo a adição de frituras, de alimentos industrializados e também inserindo essas crianças no horário das compras no supermercado, incentivando elas para conhecer melhor os alimentos. Então, por isso, essas crianças fazendo parte da preparação desses alimentos, com certeza elas vão ter uma adesão bem melhor. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar também participou do encontro. A presidente do grupo falou da importância da lei. Essa lei nós estamos estudando, ela vem adequadamente ao CAI, que o CAI também trabalha com essa parte com as diretoras. E ela vem assim para educar, fazer um trabalho educativo para as crianças dentro da escola com professores de direção da escola. Ela também comentou sobre a fiscalização. O CAI é um órgão fiscalizador, é Conselho de Alimentação Escolar, tá? E fiscaliza as escolas na parte da alimentação para ver o que está correto ou não está correto.
Nessa parte da lei, o CAI está integrado no grupo, né? Nós vamos fazer todo o trabalho possível e impossível. O que nós podemos realmente é cobrar das escolas, cobrar para não ter essa cantina, ou ter a cantina com alimentos saudáveis devido à obesidade e tudo isso que tem, para não ter problemas com as crianças futuramente. Também foi sancionada pelo Executivo no ano passado a norma que permite a adoção de paradas de ônibus de nossa cidade. A intenção é oferecer mais conforto aos passageiros enquanto aguardam pelo transporte coletivo. As paradas de ônibus aqui em Passo Fundo podem já ser adotadas, né? Então passou o prazo de 90 dias. Qualquer entidade ou qualquer pessoa física que tenha interesse em adotar uma parada de ônibus deve procurar a Secretaria de Serviços Gerais, onde lá vai receber então todas as normas, todos os critérios que estão estabelecidos. Na verdade, não está sendo feita muita exigência, porque é uma parceria público-privada, onde o investimento vai ser todo da iniciativa privada, para melhorar as condições de quem espera ônibus em Passo Fundo, para melhorar também visualmente a nossa cidade, porque tem algumas paradas de ônibus que estão em péssima apresentação. Então, quem adotar uma parada de ônibus está colaborando. Então, a gente está tentando criar o mínimo de exigências possíveis, né? Mas claro que tem que ter um padrão, não podemos ter uma parada de cada tipo aqui na nossa cidade. Então, o que vai se pedir é um modelo padrão apenas de parada, mas o que a pessoa que vai adotar, ou a empresa, ou a entidade, ou a pessoa física vai incluir nessa parada fica a seu critério, que pode ser desde apenas colocar lá um banco com uma cobertura, pode ter iluminação, pode ter piso tátil para deficientes, pode ter Wi-Fi, pode ter propagandas de forma tecnológica, plataformas tecnológicas também instaladas nas paradas. Enfim, isso vai depender do recurso que o adotante tiver para investir na parada de ônibus. Em todo o Brasil, as parcerias público-privadas estão dando certo e a intenção de Ronaldo Rosa é implementar este modelo na cidade. Inclusive, esta não é a única proposta apresentada por ele. Outro programa também foi sugerido e contempla a rede municipal de educação. Essa é uma tendência que a gente tem acompanhado e que tem dado certo em outras cidades, tem dado certo em outros estados e até em outros países. O poder público está cada vez com seus recursos mais escassos. O inchaço da folha de pagamento, os gastos com obrigatoriedades que o poder público precisa atender e os recursos para investimentos, ou seja, para melhorar a qualidade de vida da população, estão cada vez mais escassos e a gente está dependendo muito de recursos que vêm ou de emendas parlamentares do governo federal ou repasses do governo do estado, e esses repasses também, diante da situação econômica do país, têm atrasado. Então, uma saída é a parceria público-privada. Acontece que em Passo Fundo, quando nós chegamos na Câmara de Vereadores, nos damos conta de que existe uma legislação muito pequena com relação a essa possibilidade. Por exemplo, não havia essa legislação, algumas empresas já tinham interesse de adotar parada de ônibus e não podiam porque não tinha legislação que permitisse. Então agora tem uma legislação que permita. Se isso vai desencadear investimentos privados, eu não sei, mas pelo menos já se abre uma possibilidade para quem tem interesse. E a mesma coisa, a questão do Adote uma Escola, onde nós tivemos um caso muito bem sucedido aqui em Passo Fundo, que é a EMEI André Zafari, que é a escola modelo de Passo Fundo, que foi adotada por uma empresa, talvez uma das principais empresas da nossa cidade, numa parceria público-privada, onde o município também, em contrapartida, cedeu uma rua que existia no bairro Petrópolis, aqui, que não estava sendo utilizada, uma rua que nunca serviu para nada, na verdade, e em contrapartida a empresa investiu muito mais do que o valor dessa rua para construir uma escola modelo que hoje está atendendo aí centenas de crianças na região da Vila Luísa. São ideias como essas que a gente quer ampliar aqui em Passo Fundo. Pessoas físicas ou empresas interessadas na adoção de pontos de ônibus devem buscar informações no gabinete do vereador Ronaldo Rosa pelo número 3316-7344, ressaltando que, em contrapartida, o local poderá ser explorado de forma publicitária. E depois do intervalo, um grande expediente que relembra conquistas de emendas parlamentares.
Projeto Primaves em Bela Vista, um lugar para animais silvestres vítimas de captura, crescidos longe de seu habitat natural. No Primaves, os animais encontram um ambiente tão natural quanto possível, com alimentação adequada, socialização compatível, frequência humana monitorada, higiene e cuidados 24 horas. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. Em maio, o vereador Roberto Gabriel Tozon ocupou o espaço de honra da sessão plenária. O parlamentar iniciou o grande expediente com uma reflexão sobre a importância do trabalho legislativo. O vereador criticou o excesso de leis em desuso no Brasil. Conforme Roberto Gabriel Tozon, infelizmente, muitas normas perderam a eficácia e outras tantas não estão sendo fiscalizadas. Por estes motivos, ele sugere um estudo para a revisão do conteúdo em âmbito municipal. Primeiro, se nós continuarmos legislando da maneira que a gente faz leis, tanto no Passo Fundo quanto no Rio Grande do Sul, enfim, nos estados da União, esse número vai aumentar cada vez mais. Nós temos, como eu falei, mais de 5 milhões, segundo a Fiesp, né, de leis no Brasil. Quantas inativas, ninguém tem esse número, mas é muita coisa. A gente tem que convir que é um número muito expressivo e, ao mesmo tempo, uma impunidade muito grande. Então, não faz sentido algum tu ter essa quantidade de leis. O primeiro ponto, na minha opinião, é fazer uma revogação de leis em desuso, uma integração de leis duplas. Isso acontece muito. O município tem uma lei que o Estado já tem o mesmo ordenamento. Então, fazer uma unificação disso para diminuir essa quantidade. E, num segundo momento, né, nós, enquanto legisladores, entendermos que não é através de leis que a gente vai resolver todos os nossos problemas, né? A gente não pode criar uma lei para cada problema que a gente tem na sociedade, que a gente descobre. Existem outros meios, né, políticos ou não, para a gente acabar resolvendo isso dentro das nossas competências. Ainda no grande expediente, o parlamentar reclamou da demora do Poder Executivo em responder pedidos de informações e providências. No ano passado, a Câmara tentou responsabilizar os gestores públicos que não respeitassem o prazo de 90 dias. Deveria ser obrigatório, né? A gente, como eu falei, votou uma emenda à lei orgânica tornando obrigatória essa resposta, instituindo prazo para essa resposta. A Prefeitura Municipal ingressou na Justiça Comum tentando conseguir, né, obter uma inconstitucionalidade dessa emenda. Não conseguiu, a emenda é legal, né? Eu como vereador, os vereadores poderiam qualquer um ter feito isso. E também enviaram um novo projeto à Câmara revogando esses requisitos, né, essas normas que nós estabelecemos. Isso só evidencia que tem secretaria em Passo Fundo que é uma bagunça, tá? Que realmente a chave para o atraso, a resposta para os atrasos, a população, é o descontrole de processo, é o descontrole de cronograma, é você não ter nenhuma maneira de gerenciar isso. E agora a gente teve evidente, né, com essa manifestação do Poder Executivo, que o Poder Executivo não quer ser medido, não quer ter a sua eficiência medida, não quer trabalhar, não quer fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. A gente tenta fazer, né, o que tem que ser feito para respeitar o contribuinte, que, como eu falei, que é quem paga tudo isso, mas ainda em algumas vezes a política se sobrepõe às coisas que são certas. Mas o orador também utilizou o espaço para enaltecer os resultados positivos da parceria firmada com o deputado federal Darley de Deus. Só nesta legislatura, a dupla acumula um saldo de 5 milhões de reais em emendas para Passo Fundo. Foram 5 milhões de emendas de 2017 para cá. Se contar o período anterior, né, ao mandato, passa de 8 milhões. Grande parte, 90% delas, foram destinadas à área da saúde, todas ao Hospital São Vicente de Paulo e ao Hospital de Clínicas, né? Também contemplamos o Hospital de Olhos, né? Emendas dos mais variados tipos para custeio, emendas para compra de equipamentos e a mais recente, como eu falei, 800 mil reais para ajudar, para auxiliar na reforma da emergência do Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo, que eu acho que talvez seja uma das mais importantes obras que nós vamos ter na nossa cidade.
Como disse o vereador, o Hospital de Clínicas vai receber uma boa fatia de recursos federais para serem aplicados no projeto de reforma e ampliação da emergência. A obra prevista para ser entregue em 2 anos vai amenizar a superlotação do serviço. É um problema grave e conhecido de todo mundo, toda a população de Passo Fundo. Quem aqui nunca passou mal e precisou de um atendimento emergencial ou conhece alguém, tem algum familiar que passou por essa situação, né? Esse ano foram 2 ou 3 vezes fechadas as emergências dos maiores hospitais da cidade, porque nós não temos o escoamento, digamos assim, necessário para atender toda essa demanda de pessoas. Passo Fundo não atende só Passo Fundo. Nós atendemos aí quase 4 milhões de pessoas, se for contar tudo o entorno e as pessoas que dependem de Passo Fundo para ser atendidas. Então acho que tem tudo para mudar esse cenário, mudar o panorama do atendimento aqui, do pronto atendimento em Passo Fundo, e que a população, o contribuinte, que quem paga por tudo isso, né, seja devidamente atendido. Roberto Gabriel Tozon encerrou o discurso afirmando que não teve gastos com diárias para a liberação das emendas parlamentares. Como eu falei, diárias elas não são ilegais, elas não são ilícitas, não tem nada de errado quem opta, né, por utilizar as diárias. Eu entendo que eu não necessito usá-las, que esse dinheiro não é meu, né? Esse dinheiro é do contribuinte, é de todo mundo que paga o salário, os vencimentos dos agentes políticos, dos agentes públicos, e que se não tem por que eu gastar, né, nós temos que economizar, respeitar o contribuinte. E a minha parte, pelo menos, eu estou fazendo. Como eu falei, acredito que não seja necessário utilizar, não utilizo, o recurso volta para o caixa do município para que possa ser utilizado em outras coisas. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.